E hoje é dia de estreia por aqui do nosso quadro Cor Ação. A partir de hoje, todas as quintas, nesse horário, nós vamos aí contar então com a participação da consultora de imagem Adri Mufato, ela que já está conosco presencialmente aqui no estúdio e sempre vai conversar conosco aí sobre estilo e imagem, mas com um olhar aí, né, que vai muito além da moda. Bom dia, Adri, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Satisfação aí em recebê-la, prazer em ter recebido aí o teu contato e a proposta também para o quadro. Eu que agradeço muito, espero que seja valioso esse nosso encontro para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Com certeza, será assim. Muito bem-vinda, então, aqui ao Grupo Catarinense de Rádios. Adri, vamos lá, né? Entrando um pouquinho aqui no nosso assunto, né? Falar um pouquinho do quadro, eu queria te pedir para a gente apresentar, né? O coração aí para nossa audiência. Qual é o propósito também desse quadro? Então, o propósito, além de apresentar o meu trabalho, a maneira que eu levo a coloração pessoal, a consultoria de imagem, é também desenvolver um olhar para as mulheres, delas realmente se autoconhecerem na imagem, sabe? Porque como veio esse propósito para mim, com toda a história que eu vivi, enfim, passei por alguns processos, eu quero que cada mulher também perceba que dependendo da sua transição, dependendo do seu momento de vida, também é muito importante ela parar e olhar para si mesma, sabe? Porque o que eu vejo muito assim nos meus atendimentos, já adentrando esse assunto, é que muitas vezes a gente, né, passa por momentos de transição de carreira, ou a mulher vira mãe, tem aquele momento, e é um momento em que ela para de olhar para si, sabe? Então, eu quero ter a voz de poder trazer isso. Para um pouco, se olha, vê quem tu é, vê realmente o teu potencial, onde tu chegou, sabe? Perfeito. Adri, há quanto tempo você atua, né, com essa área da imagem, da coloração? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua trajetória, o que te motivou também a estar colocando isso em pauta, né? Então, desde criança, eu sempre tive um olhar para moda. Eu julgava ser moda, sabe? Mas sempre foi uma coisa que a mãe fala que eu nunca saía de casa se não fosse com o sapato combinando com a roupinha. Tipo, umas coisas muito assim, desde criança. E eu nunca me vi estudando nada que não fosse moda. Só que teve um período da minha vida que eu fui para outro país, fui para a Alemanha. Então, mudou muita coisa assim na minha vida. Só que eu sempre estudei design de interiores, coisas ligadas ao design em si. E nesse período que eu fui para a Alemanha, eu comecei a admirar muito a arquitetura de lá, porque também é imagem, e o jeito que as pessoas se comportam e se vestem lá. Então, eu cheguei aqui faz 2 anos, 1 ano e meio, basicamente, e eu fui estudar moda. Eu estou fazendo a graduação de moda no Senai. E nisso eu percebi, nossa, mas existe a moda, mas existe os estilos também. E os estilos, eles são muito relacionados à personalidade. Quando a gente entrar nesse assunto de estilo, a gente vai ver que cada peça de roupa que a gente veste é relacionada com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos. Então, vai muito além, sabe? Então, eu tô atuando nesse mercado da consultoria de imagem desde novembro do ano passado, e que eu comecei a empreender mesmo e resolver, não, é isso pra minha vida, fazem 2 meses que eu tô prospectando clientes, enfim, né, o Instagram tá ativo e tá ganhando forma. Perfeito. Ô, Adri, você, a partir dessa sua experiência, assim, você acha que as pessoas ainda precisam despertar para isso? Ou a grande maioria já percebe que as escolhas que a gente faz para nossa imagem, o nosso vestir, tem algo a ver com a nossa personalidade ou não? As pessoas precisam despertar. Elas ligam muito isso do se vestir bem a algo fútil, muitas vezes, sabe? Ou algo que, não, a minha imagem não é a prioridade no momento. Então, eu acredito muito que esse trabalho, eu tenho, assim, uma missão, né, nesse trabalho, em despertar isso, que a nossa imagem conta, sim. Que muitas vezes, pelas nossas lutas e batalhas, a gente para de se enxergar como um merecedor. A gente vê a roupa, a compra em si como algo fútil, mas é porque muitas vezes nós não sabemos comprar correto e ver a compra de roupa como um investimento na nossa imagem. E a nossa imagem, ela nos apresenta. Perfeito, tá certo.
Esse é um papo que eu sinto aí que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, aí, um bocadinho mais ao longo do nosso quadro aqui. Sim. Adri, vamos lá, né? Hoje o nosso tema aqui, então, é coloração pessoal. E eu já começo te perguntando, né? O que é a coloração pessoal, até pra gente não deixar o pessoal perdido aí, né? Sim. Então, a coloração pessoal, ela é um estudo. É muito legal a história, vou contar brevemente. Um professor lá na Alemanha, ele pediu para os alunos fazerem um desenho e colorir com as cores que eles se identificavam. E depois ele pegou esses desenhos e ele foi observar essas cores em que eles escolheram já estavam em cada um deles nas características, ou seja, cor de pele, olho, cabelo, enfim. E aquelas cores que eles escolheram harmonizavam com as cores deles. Aí ele começou a estudar e aprofundar tudo isso e ele desenvolveu esse estudo da coloração pessoal. Então, resumindo, é as cores de roupa, mas não só de roupa, também cabelo, maquiagem, que deixam a gente em harmonia. E uma coisa que eu falo muito é que hoje em dia eu vejo a coloração pessoal como uma ferramenta de autoconhecimento. A gente realmente conhecer como a gente quer se apresentar, qual mensagem a gente quer levar. Então, levar esse conhecimento para a nossa vida e nos apresentar de forma assertiva e correta. Olha, Adri, agora eu tava pensando aqui. Eu sou uma pessoa muito neutra, muito básica, assim, é o preto, o azul, o básico. Mas tem o dia que aquele vermelho parece que tem que ser a cor do dia. Mas tem muito a ver com isso, não? Tem muito a ver. Eu tô estudando também sobre a psicologia das cores, sabe? Que é algo que eu quero agregar daqui a um futuro próximo nos meus atendimentos. Que eu sempre digo que a gente costuma se vestir irracionalmente, a gente nem pensa nisso, conforme o nosso estado de espírito. Então, muitas vezes, quando fala, eu sou básica, eu vesti o preto hoje. Às vezes, tu não tá naquele estado assim, eu quero escolher, eu quero isso aqui porque é básico e deu, sabe? Então, sim, tem a ver. Tem muito relacionado com o nosso estado de espírito, como a gente se sente no dia. Tá, certo. Então, vamos lá. E qual que é o papel, então, da coloração quando a gente tá falando em autoestima? Porque eu acho que também tem a ver com isso, você se sentir bem com aquilo, né? Com certeza. Comigo foi assim. Eu passei por um momento em que a profissão que eu estava não fazia mais sentido. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de me arrumar. Eu sempre gostei de ter autocuidado, momentos comigo. E eu perdi isso, assim, sabe? Em um determinado momento, do nada, eu não conhecia consultoria de imagem, não conhecia coloração pessoal, não sabia nada, tá? Eu assim, nossa, eu vou tentar fazer leves coisas que me façam dar estímulo para eu me sentir bem. E comecei, assim, coisas básicas, sabe? Uma maquiagem leve, colocar uma roupa que eu me sentisse melhor para viver aquele dia. E foi dando resultado. Aí, no prazo de um ano depois, veio isso, que eu conheci a coloração pessoal, primeiramente, depois a consultoria de imagem. E daí eu, assim, nossa, aquilo ali que eu apliquei ano passado, sem ter conhecimento, realmente faz sentido? Então, onde entra a autoestima nisso? É realmente a mulher, o homem, qualquer pessoa que se identificar com isso, sabe? Perceber que qualquer autocuidado que a gente tenha vai refletir na nossa imagem exterior, na maneira que a gente se apresenta para o outro. E não é só o se arrumar, o se cuidar, é um geral, sabe? É você cuidar de todos os detalhes que te compõem. É ir em médico, fazer um esporte, coisas que agreguem para ti, tu consiga externar isso. Sabe que a gente falava disso anteriormente com o Samuel Oliveira no quadro Mente Sã. Sério? E ele estava falando justamente disso, que hoje em dia as pessoas estão muito na correria, vivendo para os outros, a vida dos outros, em função do filho, do marido, enfim, do trabalho, uma série de coisas, e esquecem de olhar para si. A gente esquece de pegar o sol diário, que é tão essencial pra gente, né? Exatamente. E assim, a autoimagem, a consultoria de imagem, ela não vem somente pra gente, vou me apresentar bem, mas quando eu estou em casa não é isso. Não é isso. É a gente saber se cuidar e conseguir externar isso de forma saudável, sabe? Ou seja, tu não perder esse teu autocuidado, os teus 5 minutinhos no sol, o teu sono, sabe? Então, tudo isso reflete na autoimagem. Tá certo. Ô, Adri, me diz uma coisa. Esse serviço tá se tornando popular ou você acha aí que tem um longo caminho pela frente? Então, aqui na nossa região, eu acredito ter um longo caminho pela frente. Por quê? Porque nós somos uma cidade pequena, né? Assim, consideravelmente. E as pessoas, elas não têm esse olhar
sabe? Pelos meus atendimentos, sabe? Coisas que eu já observo em conversas, pesquisa de mercado e tudo mais. Eu acredito que as pessoas ainda acham que é algo muito ligado ao externo e não veem isso como um autocuidado, como a gente falou anteriormente. Mas quando eu fiz cursos em São Paulo, fui para outras regiões, já vi que a visão é um pouco diferente, sabe? Mas esse também é o meu intuito de estar aqui na rádio falando, para que as pessoas realmente reconheçam o valor de se olhar e se importar com elas mesmas. Adri, isso tem muito a ver com a ilusão, a ideia de que se cuidar sai caro? Demais, demais. É aquela velha história do que a gente dá valor, né? Do que a gente coloca preço e do que a gente coloca valor. Eu sempre não, na verdade foi um olhar que eu comecei a desenvolver, que quando nós temos um dinheiro e a gente pensa, isso aqui é caro, mas é importante pra mim. Tu vai gastar aquele dinheiro em outra coisa, vai passar o tempo, tu vai ver, nossa, mas aquilo ali era tão importante e eu achei caro. Então existe muito isso, sim. Tá certo. E qual que é o custo-benefício disso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas será que eu devo investir nisso? Mas a partir do momento que você aposta nisso, né? Quais os resultados que você pode esperar dessa trajetória, dessa busca pelo conhecimento, você cuidar da sua imagem, porque a gente sempre fala aqui em diversos momentos, quando a gente fala, por exemplo, de construção de carreira, né? Que você precisa zelar pela sua imagem, você tem que construir algo sólido, né? Então, queria entender também um pouquinho disso. Então, a coloração pessoal, ela é um investimento vitalício. Ou seja, tu vai fazer uma vez na tua vida. E eu sempre falo que eis aqui a importância de tu escolher muito bem o profissional, sabe? E também escolher pela história dele e tu se identificar realmente com o profissional que tu vai escolher. Porque é algo que tu vai investir uma vez só na tua vida. Então, tu adquirindo esse conhecimento, porque a coloração pessoal, ela acaba sendo uma aula. As minhas clientes, elas sempre falam, nossa, eu ganhei uma aula de estilo. Eu ganhei uma aula de uma coisa que eu nunca parei para olhar, nunca parei para pensar. Então, tu encarando dessa maneira e percebendo que é um conhecimento, eu acredito que o teu investimento vai ser certeiro, sabe? E também na consultoria de imagem completa, porque são 7 etapas, hoje em dia eu trabalho com 7 etapas, também é um processo de autoanálise. Eu digo que é um processo que eu vou caminhar com a pessoa durante 3 meses, aproximadamente, e é algo que ela vai levar para a vida dela também, sabe? Além de todo o acompanhamento no WhatsApp que eu ofereço para os clientes e tal. E é uma coisa, assim, realmente para te parar e olhar para ti, sabe? Então, esse é o custo-benefício do processo. Então, não é uma coisa só para artista, não é uma coisa só para menina, vai muito além, né? Vai muito além, vai muito além. É realmente um parar e olhar para si com carinho. Tá certo. Tem algum caso de sucesso aí que você já acompanhou aqui na cidade, que você pode aí trazer pra gente a experiência dela e como foi transformador isso, até você pontuar alguns aspectos, não? Então, tem o processo com a Facemánia, bastante gente já tá acompanhando, e foi uma coisa, assim, que a gente se encontrou no mesmo momento de vida, e que ela tá passando por esse processo, ela tá desenvolvendo tudo isso. Hoje, inclusive, todas as quintas-feiras é o processo com a Fê, sabe? E tá sendo bem legal, assim. Ela tá postando reels e conteúdo nas redes dela, então dá de vocês perceberem bastante, quem tiver interesse, em todo esse processo que ela tá passando. Bacana. Adri, quem quiser conhecer mais do assunto, te acompanhar também, porque a gente sabe que, além do nosso quadro aqui, vocês produzem muito conteúdo voltado ao seu dia a dia, trazem dicas diárias também. Como que faz aí pra te acompanhar? Qual que é o teu arroba? É @adri.mufato com 2 T's. Tá certo, então. Muito obrigada, prazer em tê-la aqui conosco todas as quintas. Então, estamos aí, lançamos, né? Está no ar aí, nasceu o bebê, então tá aí o nosso coração, né, Adri? Eu que agradeço a audiência de todos e até quinta-feira que vem. Até quinta que vem, um abração.